criação, escuta ativa, relações de poder e mediações de conflito. Muito feliz de estar com vocês. Eu sou psicólogo em psicologia. Sou muito feliz de estar na nossa terceira quinta-feira juntos. A ideia das lives é uma ideia que me conquistou. Eu estou muito feliz, muito profundamente feliz de estar fazendo o projeto. Estou muito animado para falar com vocês sobre esse tema. Oi, Lu. Oi, Ana Cecília. Oi, vovó. Oi, Juliana. Bem-vindas. Tudo bem com vocês? Tudo bem nessa noite? Começou a fazer frio? Ai. Que alegria estar com vocês. É muito bacana, porque nós inicialmente tínhamos uma ideia de falar sobre tratamentos de psicologia, só que a gente decidiu fazer uma enquete no nosso Stories. E na enquete do nosso Stories eram 4 opções de tema, e um deles era relacionamento entre pais e filhos. Imediatamente foi o tema mais votado. Tanto que teve uma diferença de votos de 80% foi nesse tema. Então isso chamou muito a nossa atenção, e como a gente tenta corresponder às expectativas de vocês, a ver quais são os temas que vocês têm interesse que sejam abordados, veio vamos falar sobre relação entre pais e filhos. Muito dessa live é sobre esse livro, que é o quê? É o Parent Effectiveness Training, esse PET, do Dr. Thomas Gordon. Thomas Gordon é um dos descendentes, um dos seguidores do Carl Rogers, que é o principal psicólogo responsável pela linha de psicologia que eu pratico, a abordagem que é humanista rogeriana. E esse livro é muito bom. Muito bom mesmo. Esse livro fala muito sobre vários temas. Basicamente, o que eu vou trazer hoje é um pouco de alguns temas que ele traz no livro, principalmente sobre como a gente pensa família, sobre como a gente pensa relacionamentos, como a gente se aproxima dos filhos, como a gente se aproxima dos nossos pais e o que a gente vê de dificuldades de ouvir e ser ouvido, dificuldades de a gente conseguir perceber que o que a gente tem, às vezes, pré-programado e que a gente já tem de automático, na verdade, são condutas e posturas muito perigosas, às vezes, muito não saudáveis. Não é que a gente quer passar para vocês uma ideia de seja assim, seja adequado, não seja assim, não seja adequado. Na verdade, a proposta é fazer com que vocês pensem o que vale a pena nós focarmos na relação com os filhos. Oi, Karen. Boa tarde. Boa noite. Muito bom ter você com a gente. Pensei em começar falando um pouquinho sobre o peso que é para as pessoas entrarem na vida de serem pais, sabe? Porque é muito difícil, é muito delicado. De uma hora para outra a gente ser pai, ou até mesmo que a gente se prepare, mesmo que a gente tenha expectativas, é extremamente difícil começar o processo. Ser pai é muito complicado e não vem com manual, vem com muito esforço, vem com muito trabalho. E as pessoas não foram necessariamente... Então, tudo bem? Boa noite. Não foram necessariamente treinadas para isso, não foram necessariamente
preparadas para a complexidade que é ser pai ou ser mãe. Não que seja, assim, é um desafio criar, por mais que possa ser prazeroso e por mais que os pais tenham, inclusive, muita dificuldade de conversar sobre os filhos, sobre a própria humanidade. Raros são os pais que eu conheço que falam: poxa, eu não sei, poxa, eu não faço ideia. E isso é super humanizador. E principalmente porque a criança vive num mundo, principalmente na primeira infância, onde é certo ou errado, é sim ou não, é pode ou não pode, um mundo muito simplificado. E por mais que ela esteja muito ativa, muito criativa, é muito complicado para nós aceitarmos adultos que nem tudo é certo ou errado, quanto mais uma criança. Então, é realmente desafiador, mas é possível nós fazermos uma reaproximação com a nossa família em vários momentos da vida diferentes, em vários momentos diferentes da nossa experiência, porque os adultos, nós quando somos mais velhos, temos claramente uma percepção diferente dos filhos. E isso não é um problema. Nós, como filhos, temos uma experiência de mundo que os pais não têm acesso. Quando adulto, quando criança, quando outra pessoa. Porque mesmo entre pessoas com idades mais próximas, vamos dizer assim, um pai que tem 70 e um filho que tem 50, ambos são adultos, mas ambos são pessoas diferentes. Ambas pessoas são pessoas que pensam de outra forma. Oi, Ethel. Boa noite, bem-vinda. Eu vou pensar agora com vocês um pouquinho sobre a teoria de como o Thomas Gordon, do livro Parent Effectiveness Training, que é basicamente sobre a efetividade da criação parental, como Thomas Gordon fala sobre qual é a teoria psicológica dele sobre pais e filhos e por que ela é tão importante. Eu vou trazer para vocês aqui, que é... Vamos lá. Tem algumas coisas que é fundamentais quando a gente tem que pensar em como é que eu quero me aproximar do meu pai, do meu filho. E é muito as seguintes crenças. Primeira delas, vontade legítima de ouvir. Porque às vezes a gente se aproxima do outro querendo que a pessoa concorde com a gente, querendo que a pessoa fale com a gente sobre o que a gente quer, que ela escute, fale com a gente sobre o que ela quer, o que a gente quer que ela seja. E na prática não é assim. A gente tem que estar pronto para quando estar com o nosso filho, estar com o nosso pai, ouvir, saber, notar e querer estar junto. Quando a gente pensa em resolução de conflitos, que vem o segundo ponto, vontade de querer ajudar. Porque às vezes a gente quer ouvir a pessoa, mas a gente está montando uma armadilha. A gente chega para o outro e fala: essa pessoa aqui vai vir, vai falar comigo, eu já sei o que ela vai falar comigo, no que ela vier falar comigo, eu vou impor o meu ponto de vista. E isso é muito complicado, e isso é muito difícil. Porque envolve o terceiro ponto, que é: eu preciso aceitar o sentimento do outro. Por mais cruel que ele seja, por mais difícil que ele seja. Porque as nossas emoções, galera, é a experiência mais concreta que a gente tem, às vezes. O que eu sei é o que eu sinto. Mesmo que eu sinta esteja errado, mesmo que eu sinta seja baseado em sentidos, em coisas que eu mesmo
às vezes não entendo por quê. O que eu sei é que eu sinto X. Mesmo que seja difícil, a gente tem que entender que o outro é capaz de sentir coisas que a gente discorde. E isso é complicado, mas isso é necessário. Porque você não pode viver o que o outro vive. A gente pode virar e falar, tipo, olha, eu discordo do que você sente, mas eu entendo o que você está sentindo. Ou eu discordo do que você sente, mas eu me interesso muito em saber o porquê. E principalmente, coisa que todo pai vai ouvir no momento dos filhos. É terrível, mas é verdade. Quem nunca disse pro pai, eu te odeio? E depois se arrepende e fala, não papai, tá tudo bem, ou não mamãe, tá tudo bem, ou fala e reafirma que odeia. E a gente precisa entender e se importar com isso. Como pessoa, filho, como pessoa, pai. Porque saber o motivo que a gente desperta tamanhos sentimentos negativos em nós e no outro é prevenção. É compreender para não repetir. Sentimentos em compensação, que é o quinto ponto da teoria do Gordon, são facílimos de não serem engessados. Basta a gente saber aonde intervir. Basta a gente saber quais são os pontos em que eu preciso trabalhar, medir, fazer. Outro ponto extremamente importante é o reconhecimento que um não é o outro. Ser pai não é ser filho, porque ser um é não ser o outro. E não querer que o outro seja igual a você. Quando a gente tem filho, um dos fenômenos que tem, e é muito evidente isso para algumas pessoas, é o luto pelo filho que temos. Cruel, né? Mas verdade, porque a gente às vezes vem com uma ideia de que eu pensei que meu filho seria assim. Só que isso vem tanto, sim, às vezes da vontade de ter filho, mas quando a gente vai amadurecendo, como nós vamos crescendo, nós vamos percebendo o quanto as pessoas são outra coisa. Outras pessoas do que a gente imagina. A gente torce para que nosso filho seja de uma forma, mas na prática, viver esse luto do filho que não é, que não se tornou o que a gente espera, é muito importante. Por quê? Porque é importante que a gente aceite a pessoa pela pessoa que ela é. E isso é muito delicado, mas isso é o primeiro passo para que a gente possa ter alguma intimidade com a pessoa que a gente está vendo. E pais muitas vezes se recusam a ver os filhos como eles são, e os filhos têm dificuldade de ver quanto o pai discorda dele. Isso também é uma não aceitação. Só que existe uma diferença entre você discordar conflituosamente e de você ser outra pessoa do seu pai. Às vezes você pode não necessariamente concordar com algo que ele diga, sabe? Às vezes você pode discordar de um ponto de vista dele. Até quando isso é razoável, até quando isso não é razoável? Porque em alguma medida talvez seja. Quando faz mal para a sua identidade, quando reprime você, quando tira de você um comportamento espontâneo, é muito prejudicial, é muito nocivo. O que a gente precisa fazer, isso pais e filhos, é conseguir ter acesso ao outro, conseguir
ver as formas que nós vamos lidar com as dificuldades que teremos e conseguir encontrar soluções para convivência, para relação pós-distanciamento, para esse tipo de questão. Vamos agora falar um pouquinho sobre estilos de criação. Por quê? Por que isso é importante? Porque às vezes esses estilos de criação ditam como os pais vão encarar a experiência. E como vai ser inevitavelmente, não, mas como muita chance dos filhos se comportarem assim. As informações que eu peguei sobre isso aqui são muito inspiradas, né? Vêm de várias revisões bibliográficas que foram feitas. Estudos desse tipo existem desde 1940. E eu peguei uma revisão de literatura. Boa noite, né? Peguei a revisão desde 1940 de literatura e você vê que padrões foram feitos, ideias de pesquisas foram construídas. E essa consolidação desse conhecimento é muito importante. Por quê? Você vai ver que tem basicamente dois grandes estilos que são discutidos, que são pais autoritários e pais permissivos. E eles falam muito sobre o que as pessoas esperam que os filhos se tornem. O que os pais gostariam de passar para os filhos. Que são também duas ideias fundamentais. Como o filho vai lidar com o externo leia-se amigos, envelhecimento, futuro, carreira, e como ele vai lidar com o outro. Com o outro? Mentira. Com o externo e com ele mesmo. A ideia de lidar com ele mesmo diz a respeito ao quê? Ele consegue ficar sozinho, ele consegue ficar em paz, ele dá conta de sobreviver, ele dá conta de conseguir se aguentar. Basicamente, essas duas ideias influenciam muito esses conceitos de pais autoritários e pais permissivos. Vamos falar, então, desse ponto que é tão delicado. Quais são as características de pais autoritários, segundo a literatura? Vou ler aqui. A criação não afetuosa e não responsiva às demandas dos filhos. Expectativas altas sobre o comportamento dos filhos. Egoístas sobre o que é considerado o comportamento apropriado. Como assim? Várias vezes, essa criação mais autoritária chega para dizer para o filho o que deve e o que não deve ser feito, o que pode e o que não pode ser feito. E com isso, continuando, cobram obediência e provam força para regular o comportamento dos filhos. Exigem que a criança se comporte como ensinado, independente do contexto. Parte da crítica que vem sobre isso envolve tanto o medo de contrariar o comportamento, como ensinado, como se fosse um contexto só. Por exemplo, o contexto que aconteceu na minha casa quando eu era criança. Meus pais me falaram, não coloque o pé no sofá, haja o que houver. Aí chegava minha avó, primeira coisa que ela fazia era botar o pé no sofá. Eu olhava pro meu pai e falava tipo, ela pode? E isso para a criança é muito confuso. Nós ensinarmos para a criança que as coisas são complexas é útil, que as regras não são fixas, é útil, porque às vezes a gente tira da criança a capacidade dela de interpretar o contexto, capacidade dela de solucionar problemas, e colocamos na criança totalmente uma ideia de que as coisas têm que ser assim. Isso na criança mais nova gera uma ideia
equivocada de segurança, equivocada de construção de mundo, equivocada de construção de sentido, mas segura para os pais, na visão deles. Crianças vão esconder coisas dos pais, vão ter medo dos pais, vão ter medo das suas próprias vontades, porque as próprias vontades às vezes são enxergadas pela criança, ou às vezes afirmada pelos pais. As vontades vão ser proibitivas. As vontades vão ser não negociáveis aos olhos da própria criança. Vão ter medo de falar, medo de serem vistas e medo de não serem amadas. Olha que complicado isso. Porque esses tipos de criação focam e pensam a ideia de que eu estou fazendo isso para ensinar meu filho, eu estou fazendo isso para cuidar dele. Mas quão bom é necessariamente isso, sabe? Quão verdadeiro é esse cuidado? Porque às vezes até os pais, como diz aqui, logo depois, gastam muita energia dando ênfase a regras que poderiam ser ensinadas não na base da imposição de força, não necessariamente ensinadas na base da autoridade, mas de ensinar a criança a tomar decisão. Quando a criança, isso é muito evidente, porque a criança tem até medo às vezes de se comportar perto de outras crianças, mas quando vem a juventude e a adolescência, essa ideia de ter medo de se comportar livremente vira: eu preciso agir de forma clandestina e velada para ter liberdade no meu comportamento. Por exemplo, pais vão ter um gasto excessivamente alto de energia para manter o controle, elevado nível de estresse pessoal, desconhecimento da personalidade própria dos filhos, associado a uma ideia onde a adolescência vai começar a ter esses comportamentos mais clandestinos, associado a uma adolescência onde vai estar associado ao fracasso escolar. Olha só que loucura! Como às vezes os jovens vão começar a ter medo de se comportar livremente conforme suas vontades, ou elas vão estar em conflito com o sistema de autoridade, ou o jovem vai estar em conflito com as suas próprias vontades. E ambas geram fracasso escolar. Difícil, né? E como é que a gente vê, então, soluções para esse tipo de questão? Parte disso está em conseguir aprender a se comunicar. Parte disso está em aprender a como ensinar e como lidar com as expectativas que nós temos sobre o outro. E antes de passar para essa ideia de escuta ativa, que a gente vai ensinar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre os pais super permissivos. E queria agradecer a presença de todos vocês. Está muito bom estar com vocês aqui. Para a Célia, para a Tatiana, para o Dovale, para a Márcia. Muito prazer estar com vocês todos aqui. E vamos falar um pouquinho sobre os pais permissivos. Os pais permissivos, eles têm uma ideia de vamos dar liberdade à criança e ver o que acontece. Isso é muito interessante, porque conceitualmente é uma ideia ótima. Existem vários benefícios de quando a gente for falar sobre escuta ativa, e nós vamos discutir. Mas uma das coisas que os pais super permissivos têm muita dificuldade de dosar é o quanto nós queremos que a criança seja independente e o quanto a criança pode se sentir
não vista, não sentido a influência dos pais na criação. Soa estranho, mas eu vou dar uma lida para vocês aqui e vocês vão compreender. Pais permissivos conseguem muitas vezes fazer o reconhecimento da demanda dos filhos, ou seja, o pai consegue enxergar e conhecer o filho bem o suficiente para saber como agradá-lo, como se aproximar dele. Sempre não. Muitas vezes, porque às vezes esse distanciamento dos pais permissivos pode gerar um medo de... Não é que um medo, um excesso de independência onde as pessoas se tornam estranhas, se tornam indiferentes, que é o excesso de permissividade com uma ausência de uma presença afetiva, que é o grande segredo de uma experiência parental positiva. É você conseguir entregar liberdade associada com presença. Seguindo um pouquinho sobre a permissividade, não possuem expectativas sobre os filhos, são mais tolerantes sobre o nível de maturidade de cada um, também sobre maus comportamentos, e são tão tolerantes com o comportamento dos filhos que às vezes não conseguem afirmativamente ter o controle de maus comportamentos. Isso comparado com a criação qual? Então falando pais autoritários antes, agora pais permissivos. Essa comparação vem da seguinte forma: a presença dos pais firmes em cima no autoritário gera o comportamento clandestino e velado. O pai permissivo não necessariamente tem esse tipo de questão, mas os pais permissivos às vezes eles colocam para os filhos uma ideia de liberdade sobre o próprio comportamento, que se não vem com uma presença e com uma afetividade grande, gera o comportamento às vezes muito, o pessoal fala aqui, indulgente. Pessoas às vezes muito mimadas, muito não plenamente compreendidas no que ela deveria corresponder emocionalmente, porque ela nunca teve uma criação parental que ela pudesse se corresponder também ali, sabe? E acho que é isso. É muito interessante ver isso, que então qual seria o melhor modelo? Entre o autoritário e o permissivo, me parece, pela sua teoria, que ambos têm alguns problemas, mas os problemas dos permissivos são absurdamente mais leves do que o autoritário. Soa estranho, mas quando eu digo autoritário, eu digo ríspido, exigente, em cima e pesado, num termo muito inflexível e pouco pedagógico. As pessoas acham que, por exemplo, que a violência ensina, a punição ensina, e na prática são muitas dessas formas que geram medos. E o medo dos próprios pais, a não aceitação dos pais sobre o comportamento dos filhos, geram esse tipo de estranhamento, sabe? Gera dificuldades da gente se sentir bem ao lado deles. Complicado isso. Tudo bem com vocês? Vocês têm alguma pergunta até agora? Eu vou avançar sobre escutativa, mas eu gostaria de ver se vocês têm alguma coisa pontual sobre isso antes que a gente possa efetivamente avançar. Qual é o segredo de ouvir pais e segredo de ouvir filhos? É imaginar o que a gente quer estar, como a gente quer se envolver, como a gente quer estar junto. Falando um pouquinho, lembrando a ideia de Rogers e de Thomas Gordon,
do livro que a gente discutiu um pouquinho mais cedo, que é efetividade parental. Qual é a ideia? A ideia é nós estarmos juntos, reconhecendo que a outra pessoa é uma pessoa diferente da gente, e ao lidar com isso, lidar com o fato de nós estarmos lidando com outra pessoa, se interesse em saber o que ela tem para dizer. Se interesse em parar para ouvir o que ela tem a dizer antes de formular sua própria resposta. Então, como podemos abordar que os pais não tenham afetividade na criação? É genial isso. Sua pergunta foi realmente genial, cara. Por quê? A criação não afetuosa, ela vem, às vezes, das demandas de cada um. Como assim? Eu tenho uma vida muito satisfatória. Eu consigo ter tempo para mim, eu consigo trabalhar, eu consigo ter tempo para minha família, mas nem todo mundo tem. A questão é que criar filhos é criar uma convivência obrigatória de impacto. Seja como for, nós influenciaremos nossos filhos. Isso é assustador, mas na prática, o que eu quero trazer para vocês é que existe uma ideia de presença que é pacificadora, que é realizadora, que é quando a gente relaciona-se com o outro na base de crescimento. A gente trazer para os pais que ele pode ser diferente do filho. O filho pode ser diferente da que o pai gostaria que ele fosse. E o filho precisa ver que o pai ainda é uma pessoa que está tentando se relacionar com ele, está tentando estar junto, é muito importante. E quando eu digo pai, pode ser pai, mãe, tio, pessoa que criou, qualquer um. Pais é quem cria, pai e mãe é quem cria, é quem faz o manejo, quem faz o cuidado. Irmãos mais velhos, irmãs mais velhas são pais. Então, pensem em parentalidade de uma forma muito transversal, por favor. E ao falar, vamos começar um pouquinho mais especificamente sobre a escutativa. Ao falar sobre se aproximar dos filhos, a gente para e pensa sobre se aproximar, em escutar, em ouvir, e em como a gente vai lidar com o que o outro está nos trazendo. Às vezes, por exemplo, você não precisa falar nada para o seu filho, nada para o seu pai, para que as coisas fiquem bem. Como assim? Estou aqui conversando com vocês, tal pessoa vem falar comigo. Ah, Danilo, você não faz ideia do que eu tenho para te contar. Eu paro, não verbalmente, já viro, olho nos olhos. Se eu sou pai, sento e fico perto, junto dele, para que ele não precise berrar, para que ele consiga se sentir: eu estou te vendo, eu estou junto de você, você pode se comportar com calma, pode falar, estou aqui para te ouvir. Todo esse não verbal, toda essa aproximação já diz muito para a criança. Isso é muito evidente que dá certo. Então, é muito chocante, é muito importante que a gente veja comportamento nosso, não verbal, já sendo usado para: eu estou te dando atenção. Gente, quando a gente entrou... Oi, mãe, oi, Rosana, oi, Pedro, boa noite. Oi, Jane, oi, Santos. Como é que a gente fala? Temos o não verbal, temos a escutativa e antes disso tem o silêncio. Como é que a gente interage positivamente com o outro com o silêncio? Não é só o silêncio. É o aham. É o sim. É o
Claro. Uhum. E parece bobo, mas nem sempre as pessoas que falam com a gente precisam da nossa opinião. Porque às vezes a nossa opinião é um rolo compressor. Para o pai e para o filho. Porque o pai às vezes coloca a opinião de uma maneira muito vertical, muito cima para baixo. Tipo, é errado. E vai dizer para uma criança que eu discordo de você. Eu não deixo. Eu entendo que você queira sentir isso. Mas que eu ainda te aceito, a criança vai se sentir aceita. Não é isso. Mas, às vezes, não é problema da criança. Às vezes o problema é nosso. Ou às vezes é o problema da criança. E ela tem que resolver. Nós, como pais, precisamos ensinar aos nossos filhos uma coisa fundamental: resolver problemas. E eles precisam ser capazes de resolver os próprios problemas. E eles vão nos pedir ajuda. A gente vai olhar, se estiver presente, e ver: a situação depende de mim para acontecer? Não. Ok. Meu filho está em risco de alguma forma? Não. Eu compreendo o que está acontecendo, eu estou presente na vida dele. Confirme com seu filho. Você está bem? Como é que você tem passado? Você está legal? Poxa, você tem sentido saudade? Como é que você está? E isso parece estranho, mas isso vale de 3 anos a 35. Porque esse tipo de presença afetiva e interessada é válido para qualquer idade. Os pais criam filhos para o ensino básico, às vezes. Onde a criança entra no ensino médio, a atenção que ela dava para o dever de casa muda, a atenção que ela dava para ter uma hora de cuidar do filho muda, e o filho se torna mais velho e vai aprendendo que o pai não precisa estar na vida dele. Sabe? Então, é muito claro para mim que, tipo, existem níveis de presença muito importantes. E a gente reconhecer o que é demanda do filho, o que é demanda nossa, o que é demanda dos dois e o que não é nenhuma demanda, é muito melhor do que a seguinte ideia. Bota para o seu filho a ideia de o que é adequado e o que é inadequado. Aceitável e inaceitável. Como a gente lida com isso? Se a gente ensina para a criança que é adequado e inadequado, ela vai chegar no contexto aceitável ou inaceitável que vai ter fronteiras, que vai ter limites entre uma coisa e outra, nuance. E a gente gera muito medo das pessoas de entrar em comportamentos inaceitáveis, gera muita dificuldade para os pais colocarem comportamentos aceitáveis, porque está aceitável. Então, ou os pais serão excessivamente permissivos, ou eles estão descumprindo o contrato com os filhos, que é outra maneira fantástica de perder o apoio dos filhos. Descumpre o contrato. Então, nós não vendermos a ideia engessada de criação para os nossos filhos é útil para a gente e para eles. Não colocar a expectativa de regras muito duras. Vamos ensinar os nossos filhos a serem independentes. Vamos estar presentes para ensinar para eles risco. E vamos lidar com a nossa presença na vida deles. Antes de ir para o terceiro ponto, chegou uma pergunta de como agir quando a criança está totalmente ausente. Olha, me vem 4 pontos. Primeiro, uma criança totalmente ausente dos pais pode ser uma questão de guarda, pode ser uma questão de eu estou no mesmo espaço físico que você, mas eu não estou presente.
Pode ser que a criança, o jovem, esteja ausente da própria vida, das próprias coisas. É muito delicado, mas o grande ponto é que é muito difícil de você ter na mesma casa pessoas convivendo e ter completa indiferença. A indiferença é construída aos poucos, sabe? Não é de uma hora para outra. Quando a gente já tem uma indiferença, vencer ela vem na base da honestidade. Vem o seguinte: eu quero estar com você. Eu quero pedir desculpas por não estar próximo. Eu quero estar com você e fazer parte da sua vida, porque você é importante para mim. Eu posso não te passar isso a todo momento, mas sabe, eu quero muito que isso dê certo. E seja verdadeiro nisso. Isso vai resolver? Talvez. Melhor do que não fazer nada. E por que eu não posso falar que sim? Porque se a gente vende o sim, é mentira, porque tem outra pessoa escolhendo. Uma das coisas que o Thomas Gordon fala no livro é: tem filhos que demitem os pais. Por quê? Porque os pais atrapalham muito o desenvolvimento dos filhos às vezes. De forma cruel. Eu vou beber uma água aqui e já explico o porquê. Porque às vezes a criança é muito nova para dar conta da vida emocional dela. Quanto mais dar conta da vida emocional do adulto. O adulto às vezes está tão desorganizado, confuso, nervoso, despreparado, ansioso, que ele não dá conta de cuidar da criança. Ele não dá conta de cuidar de si. Então, é bem delicado. É bem delicado. Mas, muitas vezes, os filhos demitem os pais por um motivo super válido. Os pais não aceitam os filhos. E isso é um ponto delicadíssimo. Porque por mais que você tenha... A gente falou mais cedo sobre estilos parentais. Estilos de criação. Por mais que a gente tenha instituições, ideias, crenças diferentes, uma coisa muito universal, a ciência fala, psicologia estuda desde os anos 40. E olha, se você é pai de um filho de pessoa LGBT e você não aceita ele como LGBT, você vai perder seu filho. De duas uma, ou você não vai aceitá-lo e ele vai se afastar de você, ou o que eu lido na clínica com muita frequência, os pais expulsam os filhos de casa. Isso é um absurdo. Porque tem poucas coisas que demonstram o tamanho do desprezo, o descaso com o filho do que expulsá-lo de casa. Ah, mas tem contextos que isso é plausível. Tem? Sério? Quais? Porque se você está falando que vale a pena você não ter seu filho, colocá-lo em uma situação de risco financeiro e social por conta da sexualidade dele, se o seu filho sobreviver a essa experiência, ele jamais vai querer contato com você. Se ele quiser, vai ser por necessidade, não por afeto, sabe? Isso é muito cruel, isso é muito difícil. E os pais às vezes ficam lidando com os filhos que não existem. Os filhos que eles gostariam de ter tido e não lidam com o filho que está aqui, presente, querendo ser amado, querendo ser aceito, querendo ser cuidado,
e não é, sabe? É com sexualidade que é um problema, com religiosidade que é um problema, com, vamos pensar, tem umas perguntas aqui, por exemplo, sim, quem quiser que eu depois distribua o link da live para vocês, a gente distribui, a gente repassa, fiquem tranquilos. Como explicar as violências em crianças vindas dos próprios pais? Olha, pais que praticam violência contra crianças vêm da humanidade dos pais. Entenda uma coisa, pessoas queridas. Quando a gente pensa, o pai que expulsa o filho de casa, ai meu Deus. O pai é a gente. A pessoa que pratica a violência somos todos nós. Basta nós estarmos descuidados, inseguros, em situação de risco, desorganizados financeiramente, psicologicamente. Qualquer pessoa pode adoecer. Existe uma democracia imensa nisso? Não, porque fatores financeiros importam muito e isso é uma pena. É injusto. Mas pais ricos também fazem besteira. Fazem muito. Mas eu posso dizer para vocês que mesmo os pais que fazem mal para os filhos, nenhum comportamento absurdo acontece por acaso, sabe? Como assim? Nenhum pai deixa de amar o filho sem estar passando por muita coisa. Se os pais estão sofrendo, eles precisam de ajuda. E dar conta de ser pai, hoje em dia, parabéns para todo mundo que consegue, porque não é fácil. Na pandemia, então, com saudade, com mudança, filho voltando para casa, pai indo para casa dos filhos, morar, é um desafio imenso. E eu não gostaria de terminar essa live sem falar sobre a prática da escuta ativa. Então, por mais que esteja sendo muito legal responder e falar sobre as perguntas, eu gostaria de focar nessa questão. A gente falou sobre o não verbal da escuta ativa, o silêncio da escuta ativa, que é quando a gente vai prestar atenção e vai e conversa e interage sem condicionar a resposta de sim, não, positivo, negativo. A gente escuta, porque a gente se interessa em saber. A gente evita julgar as pessoas desnecessariamente. Como é que é a escuta ativa? Bem, estou aqui com vocês, sentado. Chega uma pessoa para falar comigo. Então, me viro para ela, olho nos olhos dela. Se for uma criança, eu abaixo a minha altura, se for possível. E escuto. Plenamente. Mas quando alguém vira para mim, o exemplo do livro é ótimo, fala tipo, o filho fala pro pai, que horas vamos almoçar? Quando a gente escuta isso, o que o filho está trazendo nisso? Fome. O pai pergunta para a criança, você está com fome? É isso? Aí a criança fala, sim. A criança fala, não, o que eu quero saber é que horas que a gente vai almoçar, porque eu gostaria de fazer outra coisa antes. Ah, tá bom. Beleza. Vai ser almoço tal hora. Ah, tá bom. Tchau. Por que o exemplo do livro é brilhante? Porque escuta ativa está em nós reconhecermos a intenção da fala do outro. Aonde está a emoção da fala do outro? Aonde está o sentimento na fala do outro? Sabe? É impressionante quando as pessoas conversam, elas focam muito no conteúdo. E o conteúdo é fundamental. Mas o conteúdo é parte. Boa parte da conversa é sentimento. Então, por exemplo, quando um filho fala para o pai, vou pegar o pior exemplo do mundo. O filho fala para o pai, eu te odeio.
Olha que difícil. Qual a melhor resposta para isso? Por quê? Porque a gente precisa se mostrar interessado. A gente precisa saber. E assim, não quero saber, vai merda. Não. Tudo bem. Se você quiser falar comigo, eu quero te ouvir, eu quero entender. Talvez agora seja difícil para você. Porque você está claramente chateado. Quando o filho fala que odeia o pai, ele traz uma mensagem clara, que é eu odeio você. Mas ele traz também associado a isso um sentimento de raiva, de indignação. E quanto as pessoas estão passionais sobre isso, é um difícil nós termos cabeça fria para acalmar a conversa. Mas é claramente possível reconhecer sentimentos. Sentimentos mais explícitos são fáceis de reconhecer. Tipo, excesso de alegria, amor, raiva. São desenhados praticamente na conversa. Mas como é que a gente reconhece sentimentos sutis? A gente tenta. Como? Todos esses sinais que mostram interesse, o não verbal e o silêncio, em tipo, continue falando, eu estou te acompanhando, eu estou te vendo. E também ver, a pessoa fala pra mim, olha, eu vou fazer mesmo, sabe? Porque se eu for punida de qualquer jeito, pelo meu pai ou pela minha mãe, pelo menos eu fiz o que eu quis. O que mostra disso? Em primeiro lugar, ela já mostra que está esperando ser punida. Que ela sabe o que ela vai fazer, vai provocar a chateação dos pais. Mas que ela já está indiferente a isso. Por alguma razão, já houve uma ideia que foi passada para ela que isso foi desapontado, que isso foi desconstruiu-se uma confiança nisso. E isso nessas frases. Por isso que eu falo para as pessoas que você quer saber conversar, você precisa saber ouvir. Então, isso que eu estou falando são pais e filhos. Mas vale para relacionamento amoroso, vale para qualquer situação. A gente evitar julgar o outro. Aceitar que o outro é outra pessoa. Aceitar que o outro pense diferente da gente e não ser o fim do mundo. Claro que existem situações inadmissíveis, sim. Que situações inadmissíveis? Filho colocando a si mesmo e o pai em risco, os pais e filhos cometendo violência e acho que só, porque de resto, gente, mesmo que você discorde do seu filho, vocês estarem próximos, presentes, amigos, é muito melhor. Por quê? Seu filho pode mudar de ideia, seu filho pode ter outras emoções. O que seu filho não pode ter é medo de não ser amado. Nem o pai ser demitido da vida dos filhos. Porque acontece. Filhos desistem. Desistem intensamente. Às vezes é difícil de recuperar, mas não é impossível. Principalmente, que é o último, acho que grande segredo dessa conversa, é trate seus filhos conforme a idade deles. E isso parece tipo, vamos tratar criança como criança, adolescente como adolescente, jovem como jovem. Mas isso diz muito pouco. Vamos ser um pouquinho mais criativos nessa explicação. Quando a pessoa for criança, dê a ela a chance de ser criança. Brinque com ela, interaja com ela, participe, se engaje na simplicidade que é ser criança. A criança vai querer compreender o mundo, mas às vezes, por exemplo, uma da minha afilhada mais velha virou para a mãe e falou tipo, eu sei de onde vêm os bebês. Todo mundo tipo, oi?
que aconteceu. E ela falou, tem alguma coisa a ver com o da mamãe e do papai, certo? Que fica debaixo da roupa. Falou, sim, tem. Sabe? É isso? Perguntou a criança. O pai, é isso. Aí a sementinha do papai vai para a sementinha da mamãe. Sim, exatamente isso. Ela falou, sabia, eu sabia. E resolveu. Olha que incrível, a criança já foi dando a explicação. A criança já mostrou qual é o nível de compreensão que para ela importa. Então você não negar a criança o acesso à realidade é muito importante. Mas o nível de realidade da criança, a criança vai te mostrar do jeito dela. Então tratar a criança como criança é fundamental. Qual o segredo para os jovens? Qual é o grande segredo para os jovens? Tenha um papel presente e mantenha a postura independente. Por quê? Porque jovens vão mesmo experimentar o que é o mundo. Respirou fundo? Então, isso não é ruim. Ele precisa conseguir amadurecer. Ele precisa conseguir ter um papel na casa, ter um papel no mundo, ajudar vocês, saber o que ele quer e gosta. E para isso, liberdade é muito importante, porque ele vai escutar a própria voz. E isso é fundamental. Fundamental. Qual o papel do pai nisso? Esteja perto. Esteja lá. Se interesse em saber. Se interesse em ter uma parte da sua vida com seu filho. Você não precisa, talvez, corrigir o dever de casa. Mas, poxa, filho, como é que tá o final de semana? Muita coisa para fazer do trabalho, da escola? Como é que tá as coisas? Tenho só tal coisa de tal matéria, tenho só tal coisa de tal matéria. Pô, você já fez? Você tá organizado? Tô. Você precisa de alguma ajuda? Sim. Não. Se disponha. Se interesse. Porque eu acho que o filho, conseguindo nessa idade, principalmente, já escolher qual idade, mais para frente no ensino fundamental e médio, tipo 7ª, 8ª série, a pessoa já tem que ter um pouco mais de responsabilidade sobre si. Já precisa ter um pouco mais de responsabilidade sobre as próprias coisas. E a gente entregar liberdade e deixar ela ver o que faz com isso é importante. Porque ela vai errar. E ser jovem é ótimo, porque a gente erra, mas a gente erra feliz. Claro que a gente vai sofrer, porque a gente está experimentando e conhecendo. Os pais estando próximos, o pai evita catástrofe. O filho vai sofrer por amor, mas ele não vai vender a casa para casar com a pessoa. O filho vai, talvez, experimentar alguma coisa, mesmo que seja drogas. Os pais estando presentes, os pais vão ver, os pais vão saber, e se acontecer, ele ficou dependente, ele ainda precisa dos pais. E os pais precisam dele, porque o pai não quer perder o filho. Vamos para adultos. Quando a gente tem adultos jovens e adultos na vida geral, ele já tem as próprias opiniões, ele já tem o ponto de vista dele. Qual vai ser o papel do filho? O filho vai ser aquela pessoa que é um ótimo amigo e que o pai é um mentor. Olha que coisa linda. E é verdadeiro. Meu pai e minha mãe são as pessoas em qualquer tipo de apuros, qualquer tipo de insegurança, eu procuro. Mas não só para pedir dinheiro, eu tô às vezes um pouco seguro sobre algumas coisas que eu sei, porque minha vida inteira eles foram bons de dar opinião. Eu quero que eles opinem sobre isso. Então eu só procuro eles para isso? Não.
Porque eu vou sentir saudade, eu vou querer estar por perto, essa relação importa. Eu estive próximo deles. Ah, se você não esteve próximo deles, é uma amizade entre pessoas adultas. Você precisa marcar horário, estar por perto, estar presente, fazer questão e investir tempo, porque mesmo com tudo isso pode não dar certo, porque você mesmo não consegue ser amigo de todo mundo depois de adulto. Então, não é uma dificuldade de lidar com pai e filho, é uma dificuldade de lidar com amizades entre pessoas adultas que estão tentando não ser estranhos um com o outro. Regras de convivência são negociadas se escutando, conversando, vendo pontos de flexibilidade e pontos de inflexibilidade. Ver, ouvir, estar presente. As regras da escutativa valem todas. Para adulto, criança e jovem, tá bom? Oi, Agnes. Vi sua pergunta aqui. Como tratar uma criança ou um jovem que não aprende a ouvir não? Boa pergunta. Como a gente lida com o não? Olha, às vezes é parar e escutar e explicar. Por exemplo, vamos colocar para uma criança. Criança tem um mundo muito mais simples. Criança, às vezes, você vai dizer um não e a criança não vai gostar. Criança vai ficar muito chateada. Mas você está dizendo não porque você precisa, porque é necessário. Exemplo prático. Pais estão com pressa de ir embora. Vamos sair para o dentista. A criança está enrolando, o pai está atrasado com o horário. Ao invés de você brigar com a criança, você pode me ajudar? Eu estou muito nervoso. Eu estou muito preocupado, eu preciso de você. Criança se importa muito com o pai. Você vira para uma criança e fala, preciso que você venha aqui e me ajude a sair de casa porque eu estou atrasada. A criança vai tropeçar na sandália e não pro carro. Sabe? Claro que não é sempre, claro que não é todo momento, mas a criança vendo o adulto, dependendo dela, que a criança vai querer brincar. A criança não vai conseguir interpretar isso. Mas se a criança conseguir reconhecer a linguagem de que eu me importo, eu preciso de você, é muito claro que a criança vai querer corresponder. Então, é nessas situações, dizer não, às vezes, para a criança, que pode inverter o que a gente quer censurar, ou pedir, ou bloquear. Quando é um não mais direto, tipo, eu não quero que você coloque a mão na tomada, por exemplo, ou você não vai poder sair hoje, às vezes as restrições pequenas que você vai dar para a criança, ela vai se acalmar e ela vai compreender. Principalmente se for um não afetuoso, se for um não para proteger e se o não desestruturar os pais. A criança pode ficar desestruturada? Pode, ela é criança, ela não dá conta das próprias emoções por definição. Ela vai espernear, ela vai rolar no chão. Ok. Não dar bola para birra é parte da solução. Quando a criança insistir, vamos vendo o que a gente dá para fazer. E isso é muitos exemplos específicos, eu não consigo minuciar tanto aqui. Para um jovem dizer não, envolve muita dificuldade. Porque lembra da aceitação? Aceitação é aceitar que o outro, seu filho é diferente de você, você tem pensamento diferente. Seu filho vai querer fazer algumas coisas diferentes que você não concorda. É muito delicado. Mas vamos lidar com um exemplo muito possível. O filho jovem quer beber e os pais não aceitam. Por que o filho não pode beber? Quais são os riscos disso?
para o jovem, os pais aceitam esse risco? É inflexível esse risco? O não para o jovem é possível? Porque na prática, o não para o jovem pode virar um não, eu vou fazer escondido, ou pode não, eu vou obedecer você. Então a dica não é censurar simplesmente. A dica é você fazer sentido. Se você quer que alguém pare de se comportar mal, não grite, não se comporte. Fala, se comporte dessa forma. Ou é possível assim. Ou eu não consigo ceder com isso. E eu não acho que seja uma boa para você. Só que você entende que às vezes um não para o jovem vira um eu te reprovo? E na prática talvez não seja assim? Então você garantir para o jovem que, olha, eu discordo de você, mas eu me importo muito com você, mesmo assim, ainda vai ser uma rejeição, mas não vai ser uma tragédia. Principalmente se existe uma relação boa nisso. Sabe? Então, medir regras. Flexibilize aonde der. Deixe, filho, o pai te ensinar, porque ele vai ter coisas para isso. E filhos, vocês vão ensinar para seus pais também várias coisas. Eles não estão prontos para o mundo em que você existe. Porque são mundos diferentes. O mundo dos filhos é um, o mundo dos pais é outro. Fundamentalmente. Mas existem várias trocas ótimas. Então, queridos, prioritariamente era isso que eu tinha para trazer. Estou extremamente satisfeito com a live. Adorei vocês trazendo várias perguntas ótimas. Faltou alguma coisa eu não falei, você gostaria de perguntar alguma coisa? Eu adorei passar de novo essa noite com vocês. É muito bacana. Como eu falei, a live está sendo muito baseada nesse livro do Thomas Gordon, que é o Parent Effectiveness Training, que é basicamente sobre como a gente faz uma criação efetiva com os filhos, e é muito bacana. Eu vou terminar de reler e talvez inspire outras lives. Caso vocês queiram, a gente pode voltar ao tema. A live vai ficar gravada, vocês vão poder assistir quando vocês quiserem. E eu estou muito feliz de estar com esse projeto. Toda quinta-feira a gente vai estar aqui. Durante as segundas e terças a gente vai fazer enquetes sobre ver que temas que vocês se interessam de saber. Vamos montar a live e conhecer um pouco do nosso público durante terça e quarta. Quinta-feira tem live, tá bom? É sempre ótimo estar com vocês. Que prazer, que alegria. Muito boa noite para vocês. Boa noite, Karen. Boa noite, Agnes. Boa noite, Márcia. Boa noite, mãe. Boa noite, vó. Boa noite, Lu. Tchau, tchau, queridos. Imenso prazer. Boa noite. Bom Dia das Mães. Ligue para ela. Esteja com ela se você morar junto. Cuide dela se você for se encontrar. Se protejam, tá bom? Vamos tentar dar uma boa experiência para todo mundo. Boa noite. A escutativa, se você quiser, eu faço uma live específica sobre isso, tá bom? Tchau, tchau.